Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 16, verso 1. Diz a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Verso 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Verso 11. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beela-roi, fica entre Gades e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera, Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Você tem valor. Você tem valor para Deus. Não importa os erros, e na linguagem de Marituba, as besteiras que você fez, você continua tendo valor para Deus. Geralmente, quando lemos o Antigo Testamento, os nossos olhos vão procurar os heróis, os patriarcas, os chamados de Deus, aqueles que estão na genealogia espiritual de Cristo até chegar a nós. Quando lemos o livro de Gênesis, geralmente queremos ler a história de Abraão, de Sarai, de Jacó, de Isaac ou Jacó pela ordem, porque queremos falar e queremos meditar sobre as pessoas importantes para Deus. Mas, queridos, no meio de tantas histórias bíblicas, a gente se depara com a história de Agar, uma mulher que se considerava
insignificante. Uma mulher que se considerava nada. Uma mulher que no seu coração ela imaginava que não tinha nada para ela. Estava fora do páreo. Numa disputa entre Abraão e Sara, quem era ela para ser olhada e vista por Deus? O sentimento de Agar é o sentimento de insignificância. O mesmo sentimento que tem permeado o coração de muita gente e levado a essas pessoas à solidão e à derrota. Frases que expressam esse sentimento são faladas continuamente, ou por você mesmo, ou por alguém que menospreza você, ou você diante do espelho dizendo: ninguém se importa comigo, ninguém me vê, eu não faço falta, se eu morrer, ninguém vai perceber a minha ausência, eu sou uma barata tonta, eu sou uma pessoa completamente sem nenhum dom ou capacidade. A história que lemos, aprendemos que Deus, escute bem, é o Deus de Abraão, é o Deus de Sara, mas Ele também é o Deus de Agar. No meio de quase 8 bilhões de habitantes, se você puder fechar os olhos, colocar a mão no peito e dizer: o Senhor é o Deus que vê Abraão, mas é o Deus que vê Agar, e é o Deus que me vê. Ele é o Deus que enxerga a sua dor e o seu sofrimento. No encontro com Deus, depois da fuga, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e ela colocou um nome que marcou Deus. O nome de Deus, depois do encontro com Agar, se chamou: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela no verso 13: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Que esse sentimento de insignificância, que esse sentimento de abandono não tem espaço na vida daqueles que creem no Deus que vê, pois sabem que são importantes para Deus. Qual é a origem da insignificância no nosso coração? Aprendemos com Agar algumas coisas que levam à insignificância no nosso coração. Em primeiro lugar, condição social. Agar era escrava. Possivelmente ela foi comprada por Abraão ou negociada por Faraó. Naquela visita de Abraão ao Egito, no capítulo 12, quando Abraão tentou negociar Sara com o Faraó e Deus interviu e não permitiu. Abraão saiu de lá rico e trouxe também escravos, que naquela época era permitido. A condição social da escravidão naquela época era terrível. Levava o ser humano a imaginar que não era nada, era como uma mercadoria. Mas hoje também a condição social, porque existem várias formas de escravidões. Uma delas, a financeira. Uma delas é você ser enquadrado como alguém que é incompetente ou da relé, da Baixada, de Marituba. De onde você é? De Marituba. De onde você é? Do Norte. Observe que nos veículos de comunicação, na grande mídia, no Brasil, quando sai alguma notícia do Norte, ou é bandidagem, ou é corrupção, é coisa que não presta. Há um preconceito ao Norte. Às vezes você é taxado, recebe um estigma pela sua condição social. Mas a pior situação é quando você se vê pobre, se vê miserável.
Livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque se você se vê pobre, miserável, como alguém que realmente não é nada, você vai aceitar essa insignificância. Segundo lugar, pelas falhas e os defeitos que você pratica. Agar, ela foi envolvida numa situação que ela não tinha muito o que dizer, porque como escrava naquela época, era permitido que um homem pudesse se deitar com as suas escravas, ou gerar filhos para a matriarca. Mas Agar, no meio desse processo, ela se perde também. Seu coração é dominado pela vontade de sentir-se a mulher de Abraão. Ela vai para uma disputa com Sara, ela afronta Sara. Eu não sei se ela se levantou cedo e diz: essa velha está pegando o meu pé, ela está quase para morrer, vou ficar com o reino. Da mesma forma, quando nós nos envolvemos com os nossos erros, com as nossas frustrações, a gente também se sente como Agar. O alcoolismo, as drogas, as ilusões. E diz o texto, no verso de número 6, que ela fugiu da presença de Sara. Fuga. Ela tentou desaparecer. E ela é levada para um outro extremo. A solidão. Diz o texto, junto a uma fonte de água no deserto. Esse sentimento de que não é nada, de que a tua vida não merece mais o conceito de ninguém, faz com que você se isole, queira se esconder de todo mundo. A solidão, a insegurança e o medo. Verso de número 8, diz o texto, que ela responde ao anjo: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Porque quando você se sente insignificante, você foge, você não encara a vida, você passa a ter medo, você passa a ter uma vida de frustração, que qualquer coisa te assusta. E existe o medo real e existe o medo psicológico. O medo real é o que nos protege, é o mecanismo colocado por Deus na nossa vida. Por exemplo, eu tenho medo de cair aqui desse palco, ele é alto, posso me machucar, ou de cima de um prédio, passar à frente de um carro. Mas o sentimento de insignificância, de inferioridade, me leva a gerar um medo psicológico, um medo irreal. Por exemplo, medo de namorar, medo de casar, medo de trabalhar, medo de fazer um concurso público. A pessoa nem estuda, ela nem se inscreve, porque ela diz: eu não vou passar, eu não tenho competência. Uma pessoa insegura, fraca. O sentimento de insignificância nos leva à desorientação e à falta de propósito. O anjo pergunta para ela: de onde vens? E para onde você vai? Hoje você tem quantos anos? 20 anos, 18 anos, 30 anos, 40 anos. Você tem 60 anos e não sabe para onde está indo. Não tem um propósito. Não tem diretrizes certas. O cara enche a cara de bebida, enche a cara de cachaça e fica no bar: a vida leva eu. Vai. Maré bate de um lado, o barco vai para cá. Maré bate do outro lado, a vida vai para cá. E o cara vai levando, vai indo a trancos e barrancos, sem propósito, sem orientação, porque se sente insignificante. Para estabelecer um propósito para a sua vida, para a sua família, um propósito profissional, vocacional. Pessimismo, suicídio. Agar foi para o deserto, ela queria morrer. Porque o resultado final de alguém que se considera insignificante é morrer.
quero sumir, quero desaparecer. E você sabe, irmão, que o sentimento de insignificância, o autoflagelo, o sentimento que te leva a você a imaginar, a ter um valor muito pequeno de você mesmo, é você morrer. Por isso que a gente vê empresários, muitas vezes cheios da grana, se suicidam, porque nem a riqueza material faz com que ele consiga enxergar sua riqueza interior. Meninos de 20 anos se consumindo nas drogas, ou meninas se suicidando. E muitas vezes tem pessoas que fazem da sua vida uma arma de vingança. O filho que é marginalizado em casa, ele diz: agora o papai vai ver, eu vou me entregar à prostituição. Quem vai sofrer não é o seu pai, é você mesmo. Você está acabando com a sua vida, está se destruindo. Mas é no meio desse processo, dessa origem de insignificância, que Agar descobre que ela tem um valor tremendo para Deus. Diga: Senhor, te revela a mim, como te revelaste a Agar, que hoje seja o dia em que eu descubra que eu não sou um verme, mas eu sou o teu filho. Que hoje eu pare de fugir, que hoje eu pare de me denegrir, que hoje eu pare de me autoflagelar, e eu viva para um propósito, para realizar a tua vontade, Senhor. Agar, em primeiro lugar, descobre que Deus vê, e Deus nos vê. Verso 13: tu és o Deus que vê. Porque existe uma diferença entre você saber que Deus vê, mas uma outra coisa é saber que Deus te vê. Que Deus vê o pastor Enaldo, que Deus vê o pastor Samuel, que Deus vê o Silas Malafaia, que Deus vê aquele irmão importante, que Deus vê Abraão, Sara. Deus nos chamou de Ur dos Caldeus. Eu sou uma escrava, eu vim lá do Egito, foi vendida para Abraão. O que é que Deus tem com uma escrava? Mas o anjo falou para ela: Deus te vê, e Deus tem um propósito na tua vida. Deus te vê, Deus está interessado em você, Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua vida. Provérbios, verso 3 do capítulo 15 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Sabe, queridos, aqui fala um caboclo do Urumajó, para lá de Bragança, nascido na beira do Tijuco. Quando eu leio esse texto aqui de 1 Coríntios 1, 26 a 29, 1 Coríntios 1, 26 a 29, porque toda vez que você se sentir insignificante, ou alguém dizer para você: você não presta, você não vale nada, leia esse texto. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quando alguém disser para você:
você não é nada, não vale nada e não vai chegar em nada. Então você diga assim: agora está dando tudo certo, porque eu descobri o meu lugar na presença de Deus. Sabe, queridos, Agar descobriu que Deus nos busca antes que o busquemos. Antes de você vir à igreja, antes de você pensar em Deus, antes de você descobrir uma igreja, um local e dizer: eu quero orar, eu vou buscar a Deus. Na verdade, você só está aqui porque Deus te trouxe. Você só está sentindo alguma coisa porque Deus falou no teu coração. Verso 7: tendo-a achado o anjo do Senhor no deserto. Parece até uma brincadeira de pirisconde. O Deus onisciente procurando Agar. Mas aqui é uma linguagem do texto para a gente entender. Não é que Agar estivesse perdida de Deus. Agar estava perdida dela mesma. Mas lá do céu, o anjo ouve Deus dizendo: desce lá e leva uma palavra. Para quem, Senhor? Para Abraão? Não. Para quem, Senhor? Para Sara? Não. Vai procurar Agar. Ninguém tem poder para falar sobre a sua vida no lugar de Deus. Ninguém. Ninguém tem poder para julgar você. Ninguém tem poder para determinar o teu limite, o teu tamanho, o teu espaço. Ninguém. Só há uma pessoa que pode fazer isso, e Ele está no céu, mandando anjos para te proteger, para falar contigo, para entregar a tua bênção e dar a tua vitória. Deus não nos vê como o homem vê. O homem vê com a visão da derrota e humilhação. Olha o que o patriarca Abraão, o nosso pai da fé, falou para Sarai a respeito da sua serva. Verso 6: respondeu Abraão a Sarai: tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai a humilhou. Como é que um marido vai falar para uma mulher que está cheia de ódio, sangue no olho? Agar está na mão de uma mulher que se sente ameaçada, e o pai da fé diz: faz dela como tu queres. Você se sente assim no teu emprego? Você está sendo entregue na boca dos leões. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Você errou, você falhou, e você vê a conspiração do mal se levantando para... E às vezes essa conspiração é montada pelos eleitos do Senhor. Às vezes tem hiena espiritual que te visita na tua casa. Você está lá, chumbado de bala, destruído, pedindo que alguém leve uma palavra do Salmo 23, que o Senhor está contigo no vale da sombra da morte. Não, vai os amigos de Jó. Irmão, isso é pecado na tua vida, confessa. É que você não está escondendo alguma coisa errada. Mas Deus não vê assim. Essa história nos leva a pensar que até os homens de Deus falham. Eu, como pastor, falho. Profetas de Deus dão ratada. É por isso que existe profecia da carne. E é por isso que Deus manda julgar a profecia. Porque da boca de Deus passa pela mente do profeta, até sair na boca do profeta. Se o profeta tiver inveja de ti, se o profeta quer se libertar de ti, Deus manda ele te dizer que é para você ir 100 metros, aí ele aumenta 1000 metros. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei,
porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nem chamaram Davi para o banquete, mas o banquete não começa enquanto não chegar o homem que é o governante de Israel, a quem Deus estabeleceu para reinar. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós temos uma visão de insignificância a nosso respeito, e você não realiza aquilo que Deus quer realizar através de você, porque você ouve muito as pessoas, ouve muito o mundo, você ouve muito o diabo, você vê muita televisão, você está impressionado com aquilo que você mesmo vê a respeito de você. Mas se Deus tem um plano para uma escrava chamada Agar, eu vim aqui nesta noite profetizar para você que Deus te vê e que você tem um valor tremendo para Deus. Deus nos vê com misericórdia e livramento. Olha o verso 11: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Esse filho, fora do planejamento, que Agar agora não sabe mais o que fazer com esse menino, Deus está transformando este menino na solução, e Deus está dizendo: o nome dele será Deus te ouviu na tua aflição. O nome dele será Ismael. A tua tribulação será transformada por Deus no milagre da tua vida e na tua vitória. Que coisa tremenda! Deus transforma pela sua graça e misericórdia os nossos erros em vitórias, as maldições e bênçãos. Se você ler o verso 10 e 12, eu vou correr um pouquinho, diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será poderosa contra todos e a todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aqui não há tempo para nós falarmos sobre esse detalhe, mas é importante que você entenda que aqui Deus estabelece um outro planejamento com uma outra nação, que até hoje está na face da terra, e são abençoados por Deus, que são os árabes. Todas aquelas nações, Deus não é Deus de uma bênção só, não. O fato de Deus ter uma bênção para mim, para o meu ministério, para a minha família, não vai diminuir a bênção na tua vida, na tua família. Para de ser mesquinho, para de ser invejoso. Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, Deus é tão tremendo, Deus é tão extraordinário, que Deus disse: agora eu decidi, vou levantar a nação de Israel, mas vou fazer de você também uma grande nação. E eu vou tomar conta da história. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O que vale na tua vida é o propósito. O que vale na tua vida é o propósito. O que vale na tua vida é o propósito. O que vale na tua vida é o propósito. O que vale na tua vida é o propósito. Sabe, queridos, o propósito de Deus até é parecido a um GPS. Você se desvia, mas ligou o GPS, estou fora do propósito. Volta para o propósito, volta para cá, volta para o propósito. Deus vai transformar essa bagunça, esse erro, essas falhas
Porque Deus tem um propósito na sua vida, você é importante para Deus. Deus faz muito mais do que nós pensamos e nós imaginamos. Você imagina Abraão recebendo Agar de volta? Você imagina Agar falando isso para Abraão? Porque para estar escrito aqui na Bíblia, Agar falou para Abraão e disse: eu me encontrei com um anjo. E não era qualquer anjo, o anjo diz, a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Na teofania bíblica, o anjo do Senhor é Cristo falando com Agar. Abra o teu olho, há anjo de Deus na tua casa, há anjo de Deus na tua vida. Para de ver miséria, para de ver demônio, para de ver tribulação, para de ver derrota, para de ver fracasso. Tem a Covid? Tem gente morrendo? Tem. Quem Deus quer levar, vai. Mas quem ainda não terminou o propósito aqui nesta terra, você vai se arrastando, mas vai. Você vai puxando, mas vai. Você vai de alguma forma, mas Deus vai realizar o propósito na tua vida. Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer o milagre, Ele vai mandar anjo, Ele vai mandar recursos. Como nós vivemos com a nossa autoestima valorizada não pelo padrão humano, mundano, mas valorizado de acordo com a visão que Deus tem de nós. Como é que eu vivo? Em primeiro lugar, você tem que viver pela fé, irmão. Te acorda de manhã cheio de fé e faça como Agar. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela está num deserto e vê Deus no deserto. Então, se Deus está no deserto, Deus está na tua casa, Deus está na tua empresa, Deus está dentro do ônibus, Deus está dentro do táxi. Veja Deus. Antes de você ver o diabo, veja Deus. O Senhor falou para Josué: santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quem é que vai te abençoar? Não é teu patrão, não é o pastor Enaldo. Não, quem vai te abençoar é Deus. Deus. Ele vai usar alguém, mas quem vai te abençoar é Deus. Ainda que Abraão não queira, ainda que Sara te despreze, mas se você está no propósito, a bênção vai chegar na tua vida e ninguém pode se meter na tua vida. Como é que eu vivo se eu tenho valor para Deus? Número 2, humilhação. Reconheça que você erra, que você falha. Reconheça que fugir não adianta. Verso 9, o anjo disse para ela: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Quem gosta aqui de ser humilhado? Esperar. Você quer vazar dessa empresa, vazar desse casamento, vazar na linguagem nossa popular, cair fora dessa congregação. E Deus está dizendo: volta, te humilha, pede perdão, a bênção é lá. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto
e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que antes da promessa se cumprir na vida de Agar, antes dela se tornar uma nação com seu filho Ismael, ela teve que voltar e pedir perdão para Sara. Como é que Sara a recebeu? O texto não diz. O texto silencia. Mas eu creio que Deus preparou o coração de Agar. O mesmo anjo que estava falando com ela no deserto, já estava falando também com Abraão. Olha, Agar está de volta. E recebe Agar. Porque a bênção na tua vida depende da bênção que você abençoar Agar. A gente quer a bênção. A gente não quer pedir perdão. Já pediu perdão para o teu marido, para o teu filho, para o teu esposo? Te humilha. Eu sempre falo aqui para os pastores: é melhor se ajoelhar no pé da mulher quando você está sozinho com ela no quarto. Te humilha lá, beija o pé dela, chora, do que você parar nos tribunais e chorar na frente de todo mundo sem solução. Bem-aventurados que choram. É melhor você chorar e pedir perdão para o teu filho do que você ver o teu filho saindo de casa. Quanto tempo faz que você não abraça teu filho? Dá um abraço, um beijo. Tem pai que diz: nem sabia, pastor, que ele fumava. Nem sabia, pastor, que ele cheirava crack. Como não sabia? Eu e a Thelma, aqui o Júnior, quando eles saíam, voltavam para casa, sempre tinha um abraço, sempre tinha um beijo no cangote, sentia o cheiro, o bafo. É assim que você sente. Eu sou um pai que pedia perdão. Quando eu errava, até hoje eu peço perdão. Como peço perdão aqui para a igreja quando eu falho, eu erro. Como pastor, eu sei que não sou perfeito, eu peço perdão para o ministério, porque se você não se humilhar, se você não descer, e se você não se tornar como barro na presença de Deus, para que Ele possa trabalhar na sua vida, Ele não pode te transformar nesta nação que Ele quer fazer através da tua vida. Compromisso. Terceiro lugar, ela fez um pacto com Deus. Ela pegou um poço, aquele poço ali, onde o anjo revelou a água para ela. Verso 14: por isso aquele poço se chama Beela-roi, e está entre Gades e Berede. Ela disse: esse poço é o poço onde eu tive o encontro com o meu Deus, é a minha aliança. Eu descobri que Deus me viu. Ela era egípcia, ela era idólatra, ela adorava Íris e Osíris, ela era uma pagã. Mas agora ela volta do deserto e descobriu que Deus não é só o Deus de Abraão, agora é o Deus da Agar. E ela fez um pacto com Deus: eu vou te servir o resto da minha vida. Quarto lugar, obediência. Ela fez a vontade de Deus, ela obedeceu, ela voltou para a casa de Abraão e esperou o tempo de Deus para o cumprimento das suas promessas. Diz o texto: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que Agar lhe dera, chamou-lhe Ismael. Olha o verso 15. É tão bom quando você obedece, porque o anjo falou para ela no deserto: ele será chamado Ismael. Mas agora, quem está dando o nome ao menino? Quem é que está dando o nome ao menino? Não é Agar. Quem está dando o nome ao menino de Ismael e Abraão, a seu filho que Agar lhe dera, chamou-lhe quem? Ismael. O que significava Ismael? Ismael significa o Deus que vê o teu sofrimento e as tuas aflições. Abraão reconheceu que ele tinha machucado Agar. Abraão reconheceu que Sara foi injusta. E Abraão diz: o nome desse menino será Ismael.
Quando você obedece a Deus, Deus ele vai trabalhando nos corações para fazer aliança em torno de você. Quem não acreditava em você vai acreditar em você. Quem não confiava em você vai confiar em você. Porque agora não é mais só você, agora é a presença, é o poder de Deus na tua vida. Quinto lugar, invoque o nome de Deus. Chame pelo seu nome. Se você ler o verso 13, então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. E a palavra Senhor aqui é Jeová. Toda vez que a palavra Senhor aparece em letra maiúscula na Bíblia, é Jeová, aquele que traz existência às coisas que não existem. Jeová Shalom, Senhor é a nossa paz. Jeová Tzidkenu, Senhor é a nossa justiça. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor é a minha cura. Ele é o Deus que vê as nossas aflições. Então ela invocou o nome do Senhor. Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e você me glorificará. Romanos 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jeremias 29, verso 11 e 13: eu sei, eu é que sei, que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão em oração, e eu os ouvirei, e vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo coração. Você tem valor, você tem um propósito. Não importa a sua condição social, não importa se alguém te despreza, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Sara, mas Ele é o Deus de Agar. Deus te vê, Deus te vê, Deus te vê. Deus vê a tua aflição, Deus vê a tua dor, Deus vê a tua tristeza, mas Deus vê o teu potencial. Hoje é um deserto, amanhã será o dia da bênção de Deus na tua vida.